modelo crístico de sociedade proposto por Jesus. Vivendo sob o regime político absolutista dos imperadores romanos, Jesus não era um militante ou engajado em projetos políticos, até porque não existia espaço para tal manifestação dentro daquele contexto opressor. Podemos citar alguns grupos que cumpriam variadas funções, não propriamente partidos nos moldes que conhecemos hoje, mas atuando no cenário sociopolítico e principalmente religioso daquela época. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Jesus foi preso pelos romanos sob a acusação de conspirar contra o império, mas sua condenação foi mais um ato de simpatia para com as autoridades religiosas judaicas que propriamente uma confirmação de que representava uma ameaça real como liderança política. Por exemplo, ele não apoiava o movimento radical dos judeus rebeldes conhecidos como os zelotes, que acreditava na luta armada contra os romanos, do qual alguns de seus apóstolos eram simpatizantes. Ainda que não haja evidência histórica e arqueológica suficientes, tudo indica que houve interação direta entre Jesus e os essênios. Os adeptos desta seita eram pacíficos eremitas que levavam uma vida simples, com conhecimentos e práticas, tais como aceitavam a reencarnação, praticavam métodos naturais de cura. O modo de vida da comunidade essênia era baseado na divisão justa das colheitas dos alimentos, dos recursos e das propriedades. Adotavam o vegetarianismo e pregavam a relação pacífica dos homens com os animais. Era uma fraternidade aberta aos necessitados e desamparados, mantendo inúmeras atividades para realizarem o acolhimento e tratamento dos doentes. Não existe comprovação documental da permanência de Jesus por um período entre os essênios. Porém, suas ações refletem e são típicas de quem tinha conhecimento profundo daquela seita comunidade. Nos evangelhos, é evidente a preocupação de Jesus com as pessoas. A presença da doença, da aflição e da pobreza o comoviam profundamente. Era um defensor dos oprimidos, se misturava ao povão, sem reservas ou preconceitos. Combateu fortemente a miséria, a doença e a pobreza que o rodeavam. Se rebelou realmente contra o status quo religioso, ou seja, as crenças religiosas limitantes impostas ao povo, que o mantinha refém de rituais vazios. Pois além da opressão exercida pelo Império Romano, as pessoas eram cruelmente intimidadas pelos líderes religiosos, que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido. Jesus convocava as pessoas a fazerem uma revolução interior. Seus ensinamentos e reflexões tinham o objetivo de trazer a iluminação e libertar as pessoas de suas crenças religiosas equivocadas. O cristianismo, em seu berço, era um movimento periférico, aceito entre os excluídos e abandonados pelos sistemas político e religioso que imperavam naquele tempo. Jesus, através de seus ensinamentos e ações, deixou claro que defendia uma sociedade mais justa, sem o acúmulo de riquezas nas mãos de poucos, enquanto milhões eram condenados a viverem em condições de extrema pobreza. Provavelmente viveu entre aqueles que praticavam a economia solidária,
em um conceito moderno que se baseia na colaboração, solidariedade e coletividade, além da sustentabilidade. Jesus não pode ser considerado uma figura política no sentido partidário e ideológico, mas com seu gesto de compaixão, acolhimento e inclusão dos marginalizados, clamava por justiça social e uma vida com dignidade e liberdade para todos. Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 2023, por Fátima Ferreira, Movimento, Política e Espiritualidade.